Capítulo 14. Os passatempos infantis do Sr. Chaitanya. Srila Bhaktivinoda Thakur dá um resumo desse capítulo em seu Amrita Pravaha Bhasya. Nesse 14º capítulo, descreve-se como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu divertiu-se em seus passatempos infantis, engatinhando, chorando e comendo terra, dando inteligência à sua mãe, favorecendo um hóspede brahmana, montando nos ombros de 2 ladrões e desorientando-os para voltar à sua própria casa. Sob o pretexto de estar doente, aceitando praçada na casa de Hirani Jagadisha no dia de Ekadasi. O capítulo também descreve como ele se manifestou como um menino travesso, como trouxe em sua cabeça um coco para sua mãe quando esta desmaiou, como brincava com as meninas da mesma idade às margens do Ganges, como aceitou parafernália de adoração de Srimati Lakshadevi, como sentou-se numa fossa de lixo e dali ensinou conhecimento transcendental, como deixou a fossa por ordem de sua mãe e como se relacionava com seu pai com plena afeição. Verso 1. Coisas muito difíceis de fazer tornam-se fáceis de executar se alguém, de alguma forma, simplesmente se lembra do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Porém, para quem não se lembra dele, mesmo as coisas mais fáceis tornam-se muito difíceis. Preste minhas respeitosas reverências ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, a Dvaita Prabhu e a todos os devotos do Sr. Chaitanya. Verso 3. Assim, acabo de descrever em códigos o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu como filho de mãe Shati, exatamente como Krishna apareceu como filho de mãe de Yashoda. Verso 4. Já falei brevemente sobre os passatempos de seu nascimento em ordem cronológica. Agora apresentarei uma sinopse de seus passatempos infantis. Verso 5. Deixai-me prestar minhas respeitosas reverências aos passatempos infantis do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Sr. Krishna. Embora esses passatempos pareçam exatamente como os de uma criança comum, deve-se entendê-los como os diversos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Verso 6. Em seus primeiros passatempos infantis, o Senhor virou-se de ponta cabeça enquanto estava deitado em sua cama e assim mostrou aos seus pais as marcas de seus pés de lótus. Verso 7. Quando o Senhor tentou caminhar, suas pequenas pegadas deixaram visíveis as marcas especiais do Senhor Vishnu, a saber, a bandeira, o raio, o búzio, o disco e o peixe. Verso 8. Vendo todas essas marcas, nem seu pai nem sua mãe puderam entender de quem eram aquelas pegadas. Assim, tomados de espanto, não puderam entender como aquelas marcas haviam aparecido na casa deles. Verso 9. Jagannatha Mishra disse: certamente a criança Krishna está junto da Shalagram Shila. Assumindo sua forma infantil, ele está brincando dentro do quarto. Verso 10. Mãe Shati e Jagannatha Mishra estavam conversando quando a criança Nimai despertou e começou a chorar. Ao que mãe Shati pegou-o no colo e deu-lhe de mamar. Verso 11. Enquanto dava de mamar ao filho, mãe Shati viu um de seus pés de lótus todas as marcas que haviam aparecido no chão do quarto e mandou chamar Jagannatha Mishra. Verso 12. Ao ver as maravilhosas marcas na sola dos pés de seu filho, Jagannatha Mishra encheu-se de alegria e secretamente mandou chamar Nilambar Chakravarti. Verso 13. Ao ver aquelas marcas, Nilambar Chakravarti disse sorrindo: eu já havia descoberto tudo isso quando fiz o cálculo astrológico e tenho tudo anotado. Verso 14. São 32 as marcas corporais que indicam uma grande personalidade, e eu vejo todas essas marcas no corpo dessa criança. Verso 15. Existem 32 indícios corpóreos de uma grande pessoa. 5 de suas partes corporais são extensas, 5 são finas, 7 são avermelhadas, 6 são elevadas, 3 são pequenas, 3 são amplas e 3 são graves. Verso 16. Esse bebê tem todos os indícios do Sr. Narayana nas palmas e solas dos pés. Ele será capaz de salvar todos os 3 mundos. Verso 17. Essa criança pregará o culto Vaishnava e libertará tanto sua família materna quanto a paterna. Verso 18. Propõe a execução da cerimônia de dar um nome. Devemos celebrar um festival e convocar os brahmanas, porque hoje é um dia muito auspicioso. Verso 19. No futuro, essa criança protegerá e manterá todo mundo. Por essa razão, ele se chamará Vishvambar. Verso 20.
Após ouvir a predição de Nilambar Chakravarti, Shatimata e Jagannatha Mishra celebraram o festival de dar o nome com grande alegria, convidando a todos os brahmanas e suas esposas. Verso 21. Alguns dias depois, o Senhor começou a engatinhar e fez com que acontecessem diversas coisas maravilhosas. Verso 22. Valendo-se de seu choro, o Senhor fez com que todas as senhoras cantassem os santos nomes do Mahamantra Hare Krishna. E logo que elas cantavam, o Senhor sorria. Verso 23. Após alguns dias, o Senhor começou a mover suas pernas e caminhar. Ele se juntava a outras crianças e praticava esportes variados. Verso 24. Certo dia, enquanto o Senhor gozava de suas brincadeiras esportivas com as outras criancinhas, Mãe Shakti trouxe um prato cheio de arroz frito e doces e pediu à criança que se sentasse e comesse. Verso 25. Porém, quando ela voltou a seus deveres domésticos, a criança, escondida de sua mãe, começou a comer terra. Verso 26. Vendo isso, Mãe Shakti voltou apressada, exclamando: "O que é isto? O que é isto?" Ela tirou a terra das mãos do Senhor e perguntou por que ele estava comendo aquilo. Verso 27. Chorando, a criança perguntou à sua mãe: "Por que estás zangada? Já me deste terra para comer. Qual é o meu erro?" Verso 28. Arroz frito, doces ou qualquer comestível, tudo isso é apenas uma transformação da terra. Por favor, considere. Qual é a diferença entre eles? Verso 29. Esse corpo é uma transformação da terra e os comestíveis também são uma transformação da terra. Por favor, medita sobre isso. Está censurando-me sem razão. O que posso dizer? Verso 30. Espantada, diante de que a criança falava filosofia mayavada, a Mãe Shakti respondeu: "Quem te ensinou essa especulação filosófica que justifica comer de terra?" Verso 31. Respondendo à ideia mayavada da criança filósofa, Mãe Shakti disse: "Meu querido menino, se comemos terra transformada em cereais, nosso corpo é nutrido e torna-se forte. Porém, se comemos terra em seu estado cru, o corpo fica doente, ao invés de alimentado, e assim perece." Verso 32. Num pote d'água, que é uma transformação da terra, posso trazer água com muita facilidade. Porém, se eu derramasse água num monte de terra, o monte absorveria água e o meu esforço seria em vão. Verso 33. O Senhor respondeu à sua mãe: "Por que ocultaste a autorrealização ao não me ensinar essa filosofia prática no início?" Verso 34. Agora que posso compreender essa filosofia, não vou mais comer terra. Sempre que estiver com fome, vou mamar o leite do seu seio. Verso 35. Após dizer isso, sorrindo levemente, o Senhor subiu ao colo de sua mãe e mamou. Verso 36. Assim, dando diversas desculpas, o Senhor mostrou suas opulências, tanto quanto possível, em sua infância. E mais tarde, após manifestar tais opulências, escondeu-se. Verso 37. Em certa ocasião, o Senhor comeu 3 vezes os alimentos de um hóspede brahmana. E, mais tarde, confidencialmente, o Senhor libertou aquele brahmana do envolvimento material. Verso 38. 2 ladrões raptaram o Senhor de sua casa em sua infância. No entanto, o Senhor montou nos ombros dos ladrões. Enquanto esses pensavam que estavam bem-sucedidos, carregando a criança para roubar suas joias, o Senhor desorientou-os de tal modo que, ao invés de irem para a casa deles, os ladrões voltaram à casa de Jagannatha Mishra. Verso 39. Fingindo estar doente, o Senhor pediu alguns alimentos da casa de Hiranya e Jagadisha no dia de Ekadasi. Verso 40. Como de costume para crianças pequenas, ele aprendeu a brincar, e com seus companheiros de folguedo, ia às casas de amigos vizinhos, roubando seus alimentos e comendo-os. Às vezes, as crianças lutavam entre si. Verso 41. Todas as crianças apresentavam queixas perante Shatimata porque o Senhor brigava com elas e roubava das casas vizinhas. Em consequência disso, às vezes ela tinha que castigar ou ralhar com seu filho. Verso 42. Shatimata dizia: "Por que roubas as coisas dos outros? Por que bates nas outras crianças? E por que entras nas casas dos outros? Acaso não tens isso em sua própria casa?" Verso 43. Repreendido assim por sua mãe, o Senhor ia para o quarto, zangado, e quebrava todos os potes que havia ali. Verso 44. Então Shatimata pegava seu filho no colo e o apaziguava, e o Senhor ficava muito envergonhado, admitindo seus próprios erros. Verso 45. Uma vez, a criança Chaitanya Mahaprabhu bateu em sua mãe com sua mão suave e sua mãe fingiu que desmaiava. Vendo isso, o Senhor começou a chorar. Verso 46. As senhoras vizinhas disseram-lhe: "Querido menino, por favor, traze um coco de algum lugar, então tua mãe ficará curada."
Verso 47. Então ele saiu imediatamente da casa e trouxe 2 cocos. Todas as senhoras ficaram espantadas de ver atividades tão maravilhosas. Verso 48. Às vezes o senhor, com outras crianças, ia tomar banho no Ganges, e as mocinhas da vizinhança também iam adorar diversos semideuses. Verso 49. Quando as mocinhas, após banharem-se no Ganges, dedicavam a adoração a diferentes semideuses, o jovem senhor ia até lá e sentava-se entre elas. Verso 50. Dirigindo-se às mocinhas, o senhor dizia: adorai-me, e eu vos darei bons esposos ou grandes bênçãos. O Ganges e a deusa Durga são minhas criadas, mas não falar de outros semideuses, mesmo o senhor Shiva é meu servo. Verso 51. Sem a permissão das mocinhas, o senhor pegava polpa de sândalo e untava seu próprio corpo. Colocava as guirlandas de flores em seu pescoço e comia todas as oferendas de doces, arroz e bananas. Verso 52. Todas as mocinhas zangavam-se muito por causa do comportamento do senhor. Querido Nimai, diziam-lhe elas, em nossa vila és tido como nosso irmão. Verso 53. Portanto, não condiz agires dessa maneira. Não pegues nossa parafernália de adoração aos semideuses. Não cries perturbações dessa maneira. Verso 54. O Senhor respondeu: minhas queridas irmãs, dou-lhes a bênção de que vossos esposos serão muito belos. Verso 55. Eles serão eruditos, hábeis e jovens e possuirão riqueza e abundância de arroz. Não somente isso, mas cada uma de vós tereis 7 filhos, que viverão todas longas vidas e serão muito inteligentes. Verso 56. Ouvindo essa bênção de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as mocinhas ficaram muito felizes por dentro, mas externamente, como é natural para mocinhas, elas ralhavam com o senhor fingindo-se zangadas. Verso 57. Quando algumas mocinhas escapavam com um prato de oferendas, o senhor as chamava zangado e aconselhava-as do seguinte modo. Verso 58. Se tiverdes essa atitude mesquinha, negando-me vossas oferendas, cada uma de vós terá um esposo velho com pelo menos 4 co-esposas. Verso 59. Ao ouvir essa suposta maldição do Sr. Chaitanya, as mocinhas ficaram com medo de que sua maldição realmente acontecesse, considerando que ele poderia conhecer algo em comum ou ser dotado de poderes por semideuses. Verso 60. Então as mocinhas traziam as oferendas perante o Senhor, que as comia todas e abençoava as mocinhas para a satisfação delas. Verso 61. Quando as pessoas em geral tomavam conhecimento dessa astúcia do Senhor com as mocinhas, isso não criava desentendimento entre elas. Pelo contrário, as pessoas ficavam felizes com isso. Verso 62. Certo dia, uma moça chamada Lakshmi, a filha de Vallabhacharya, foi à margem do Ganges tomar banho de rio e adorar os semideuses. Verso 63. Vendo Lakshmi Devi, o Senhor apegou-se a ela e Lakshmi, por sua vez, vendo o Senhor, sentiu grande satisfação dentro de seu coração. Verso 64. O amor natural deles um pelo outro despertou, e embora fosse revestido de emoções infantis, ficou evidente que eles sentiram atração mútua. Verso 65. Ambos experimentaram um prazer natural ao se verem, sob o pretexto da adoração a semideuses, manifestaram seus sentimentos. Verso 66. O Senhor disse a Lakshmi: simplesmente me adora, pois sou o Senhor Supremo. Caso me adores, de certo obterás a bênção que desejas. Verso 67. Ao ouvir a ordem do Senhor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente Lakshmi o adorou, ofertando polpa de sândalo e flores para seu corpo, erguilandando-o com flores malika e recitando orações ao Senhor. Verso 68. Ao ser adorado por Lakshmi, o Senhor começou a sorrir. Ele recitou um verso do Srimad Bhagavatam e assim aceitou a emoção que ela expressou. Verso 69. Minhas queridas gopis, aceito o vosso desejo de ter-me como vosso esposo e assim adorar-me. Espero que vosso desejo seja satisfeito, pois é bastante louvável. Verso 70. Após expressarem assim seus sentimentos mútuos, o Sr. Chaitanya e Lakshmi voltaram para casa. Quem pode compreender os profundos passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu? Verso 71. Vendo as travessuras do Sr. Chaitanya, os vizinhos, por amor a ele, faziam queixas a Shati Mata e a Jagannatha Mishra. Verso 72. Certo dia, querendo castigar seu filho, mãe Shati perseguiu, mas ele fugiu dela. Verso 73. Embora seja o mantenedor de todo o universo, uma vez o Senhor sentou-se em cima de algumas panelas descartadas, numa fossa onde eram jogados os restos dos alimentos, após as panelas terem sido usadas para cozinhar. Verso 74.
Ao ver seu filho sentado em cima das panelas rejeitadas, Mãe Chati protestou. Por que te encostas nessas panelas intocáveis? Por causa disso, agora ficaste impuro. Vai e toma banho no Ganges. Verso 75. Ao ouvir isso, o Sr. Chaitanya ensinou a sua mãe sobre o conhecimento absoluto. Embora espantada com isso, sua mãe forçou-o a tomar banho. Verso 76. Às vezes, levando seu filho consigo, Mãe Chati deitava-se em sua cama e viu que habitantes do mundo celestial iam até ali, enchendo toda a casa. Verso 77. Certa vez, Mãe Chati disse ao Senhor, por favor, vai chamar teu pai. Ao receber essa ordem de sua mãe, o Senhor saiu para chamá-lo. Verso 78. Quando a criança estava saindo, ouviu-se um tilintar de sinos de tornozelo nos seus pés de lótus. Ouvindo isso, seu pai e sua mãe ficaram maravilhados. Verso 79. Jagannatha Mishra disse, esse é um acontecimento muito maravilhoso. Por que há um som de sinos de tornozelo nos pés descalços de meu filho? Verso 80. Mãe Chati disse, e também outra maravilha, desciam personalidades do reino celestial e aglomeravam-se por todo o quintal. Verso 81. Eles produziam sons ruidosos que não pude entender. Acho que ofereciam orações a alguém. Verso 82. Jagannatha Mishra respondeu, não te preocupes por causa disso, não é necessário preocupar-se. Que sempre sorria boa fortuna para Vishvambar, isso é tudo o que desejo. Verso 83. Em outra ocasião, tendo visto as travessuras de seu filho, Jagannatha Mishra deu-lhe lições de moralidade após repreendê-lo bastante. Verso 84. Naquela mesma noite, Jagannatha Mishra sonhou que um Brahmana tinha aparecido perante ele, falando as seguintes palavras com muita ira. Verso 85. Meu querido Mishra, não sabes nada sobre teu filho. Pensas que ele é teu filho, por isso o repreendes e castigas. Verso 86. Jagannatha Mishra respondeu, talvez esse menino seja um semideus, um yogi místico ou um grande santo. Não importa o que ele seja, pois acho que ele é apenas meu filho. Verso 87. É dever do pai educar seu filho, tanto em religião quanto em moralidade. Se eu não lhe der essa educação, como ele tomará conhecimento disso? Verso 88. O Brahmana respondeu, se teu filho é um menino místico e transcendental, com conhecimento perfeito e autorrefulgente, de que serve a tua educação? Verso 89. Jagannatha Mishra respondeu, mesmo que meu filho não seja um homem comum, mas sim Narayana, de qualquer modo, é dever do pai instruir seu filho. Verso 90. Dessa maneira, Jagannatha Mishra e o Brahmana discutiram os princípios da religião em sonho, mas Jagannatha Mishra estava absorto em doçura paternal imaculada e não queria saber de mais nada. Verso 91. Ficando muito satisfeito, o Brahmana partiu após conversar com Jagannatha Mishra, e ao acordar de seu sonho, Jagannatha Mishra ficou muito admirado. Verso 92. Relatou o sonho a seus amigos e parentes, que ficaram todos bastante espantados ao ouvi-lo. Verso 93. Dessa maneira, Gora Hari realizava seus passatempos infantis, e dia após dia aumentava o prazer de seus pais. Verso 94. Após alguns dias, Jagannatha Mishra inaugurou a educação primária de seu filho, realizando a cerimônia Hatha Kadi. Em pouquíssimos dias, o Senhor aprendeu todas as letras e combinações de letras. Verso 95. Essa é uma sinopse dos passatempos infantis do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, colocados aqui em ordem cronológica. Vrindavana Das Thakur já explicou elaboradamente esses passatempos em seu livro Chaitanya Bhagavata. Verso 96, portanto, fiz apenas um breve resumo. Temendo a repetição, não dei pormenores desse assunto. Verso 97. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 14 do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.